Irmãos amados, que a graça e a paz do amado e bondoso Deus esteja com todos, amém? Vou fazer uma perguntinha aqui. Quem está feliz, diga amém. Quem está triste, diga baixinho, de forma que eu não possa ouvir, diga assim, misericórdia. Tem alguém aí que não está feliz? Vai alcançar a felicidade agora, no nome do Senhor Jesus. Sofia, é isso? Acertei no nome? Sofia está abençoada no nome do Senhor Jesus. Meia dúzia da igreja abençoou, mas vai ser a igreja toda só. Sofia está abençoada no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Hoje nós temos alguns motivos importantes aqui, agora à noite. Tem até alguém fazendo aniversário hoje, nós vamos daqui a pouco apresentar ao Senhor a vida dessa pessoa, como de todos nós. Hoje pela manhã eu estou tendo essa oportunidade, quero antes de entrar na orientação do culto para esta noite, ou anexar essas minhas primeiras falas a este culto que estamos prestando ao Senhor. Então, quero como anexo deste momento, primeiro, agradecer a Deus pelo que a igreja fez hoje pela manhã, em razão da comemoração dos meus 72 anos de vida. Deus me concedeu no dia 1º deste mês, né? E eu louvo ao Senhor pela manifestação de carinho, de apreço da igreja, e confesso que cada vez que isso acontece, me sinto muito orgulhoso, porque sei que há sinceridade no coração da igreja. E o que me chamou a atenção, me marcou, as palavras ditas aqui das classes e também dos adolescentes da igreja, enquanto eu estava me deleitando com aquilo que eles estavam fazendo, as encenações, eu comecei a perceber que o pastor é observado nos mínimos detalhes, né? Coisa muito bacana. E o que eu achei até bonito, porque o João Paulo, né? João Pedro, e aí eu tenho que falar para a igreja, alguns não vão entender e outros não vão nem gostar do que eu vou falar, Zequinha, mas eu vou falar. O João Pedro me imitou, Pacheco, exatamente quando eu jogava bola, hein? Matou a bola no peito, muito bonito, eu falei, ó eu aqui. Né? Então, achei muito bacana toda a encenação, os detalhes, os momentos que eu fui mais severo com a igreja, outros momentos mais maleável. Isso tudo faz parte, a família de Deus, e o slogan que alguns anos atrás Deus colocou no nosso coração para trazer para a Igreja Batista do Progresso, uma família em comunhão com Deus. Então, essa comunhão que nós vivemos, né, ela é importante para nós. Agradeço a minha querida igreja por esta bênção, que foi hoje pela manhã, o saboroso almoço que compartilhamos juntos aqui, né, e com um grupo expressivo dos irmãos presentes, tudo muito bonito, um bolo muito gostoso, e um bolo que eu pude comer, né, porque normalmente eu não participo desse momento, mas eu pude, alguns dias atrás, também. Então, isso é maravilhoso, né, irmãos? Ainda trazendo essas informações, e se tivermos avisos, peço que os irmãos já deixem mais ou menos encaminhado. Eu quero fazer menção do irmão Felipe e da Vitória, que está lá na porta. Esses dois irmãos foram ingressados na equipe de recepção da nossa igreja. E hoje eles estão lá na porta recebendo as pessoas, já com a indumentária própria para aquela atividade. E mesmo estando lá, olhando para mim, são crentes novos, né, que foram batizados muito recente na igreja e já com esse interesse em trabalhar, e por esse motivo eu entendo que eles merecem
os bem-vindos da igreja, e isso nós fazemos aplaudindo-os. Vamos aplaudir nesse momento? Que Deus abençoe os queridos irmãos e trabalhe mesmo, tem lugar para essa atividade. Franciane, teremos, só me faz um sinal se não for possível, se for, creio que sim. Então vamos lá. Olá, família Progresso. Prestem atenção que vai começar agora os nossos avisos. Às 18 horas teremos a reunião da MCM e a reunião dos homens. Venha participar conosco. E as inscrições para o curso Raízes já estão abertas até o dia 6 de julho. Para participar é só procurar o seminarista Ângelo ou o seminarista Marquinhos ou o irmão Tiago e dar o seu nome. Não perca essa oportunidade. E se você está nos visitando, procure um de nossos irmãos da integração. Eles estão de colete azul e preencha o nosso cartão Conexão. Queremos conhecer você melhor. Igreja Batista do Progresso, uma família em comunhão com Deus. Amém. Uma notícia fresquinha que demos hoje de manhã, do nascimento ou da gravidez da Bianca, que está lá nos Estados Unidos, né, o Haroldinho. Para quem não conhece, o Haroldinho foi seminarista aqui, foi ordenado a pedido da igreja e viajou, está morando lá nos Estados Unidos, bênção pura. E agora eu recebi aqui do irmão Paulo Pacheco, que ele mais uma vez é vovô, não é isso? Segundo ele, acabou de nascer. Enquanto ele está aqui, ele recebeu ali no celular o nascimento da Alice, né, que é a filhinha do pastor Rafael. Né? Então, louvado seja. O pastor Rafael tomou posse na igreja que ele frequenta no domingo e hoje recebeu mais uma criança. Então, louvado seja o Senhor. Hoje nós estamos aqui nesse culto família, né? E o Isaac veio aqui dizer que precisamos cantar parabéns para alguém. Eu já anotei aqui, mas esse parabéns nós vamos cantar 2 minutos antes da meia-noite. Tá ok? E vai ser cantado aqui, mas 2 minutos antes da meia-noite. É da minha prima Gleise. Irmãos, com isso eu quero, neste momento, convidar a igreja para um momento de oração. Nós vamos estar em oração. A Isabelle precisou de uma emergência hoje, né, minha neta, mas graças a Deus já a vi aqui, está aí se tratando de uma situaçãozinha de enfermidade, e sei que Deus está no controle de tudo. Orar, porque na quarta-feira, e aí eu lanço um convite, aliás, não um convite, é uma convocação. Na quarta-feira, à noite, às 20 horas, nos reuniremos aqui para a liderança, mas também para os irmãos que quiserem, porque nós vamos, na quarta-feira, aprovar, ou pelo menos autorizar, o pastor da igreja, o presidente da igreja, a assinar o contrato para que daí a mais 2, 3 semanas a gente dê início à obra da fachada do templo, a parte externa, né? O primeiro momento, R$135 mil, que será fazer a rampa ali na lateral. Eu tenho repetidas vezes falado sobre isso, arrumar a parte da frente ali do templo e mudar o portão, ter somente aquele portão, fazer uma sala de apoio onde hoje é aquela escada, basicamente essas situações, organizar o muro também, e pretendemos começar essa obra no finalzinho deste mês de julho ou no início do mês que vem, caso na quarta-feira os irmãos digam ao pastor, pode assinar o contrato, está tudo pronto. Logicamente que os irmãos, depois dessa minha palavra, não vão dizer não, porque eu vou sair daqui decepcionado. Então, mas na quarta-feira nós faremos isso para a honra e glória do Senhor. É um grande sonho meu
e sei que dos irmãos também, desde que começamos na compra do lote e depois na construção, nos bate-estacas que entraram aqui e as grandes pedras que tiramos, principalmente dessa parte ali dos primeiros bancos, né, da construção antiga, e trator que entrou e que foi tirando aquelas pedras e preparando o terreno, o grande evento que aconteceu no dia em que nós fomos agradecer a Deus, inaugurar, né, consagrar esse terreno aqui, por uma circunstância que eu não quero contar o detalhe, nós tivemos aquele vendaval no momento, 3 horas da tarde, no momento em que íamos prestar o culto, e tivemos que correr aqui para dentro, né? Então muitos detalhes, muita história nós temos para chegarmos agora ao ponto em que vamos trabalhar a parte externa para a honra e para a glória do Senhor. Creio que os colegas costumam dizer que a igreja tem um pouco a ver com aquilo que o pastor é também. Então eu entendo que a Igreja do Progresso está feliz, como eu estou feliz, né, para esta etapa da nossa obra. Então, quarta-feira, ok? Dito isso, convido a senhora Gleise para que venha aqui à frente e nós vamos cantar esse parabéns, porque isso faz parte do código da igreja. Não sei se o Paulo Pacheco pode nos ajudar aqui, e isso faz parte. Por favor, aqui em cima, Gleice. Todos aqui sabem que a Gleise é minha prima, tá certo? Se não sabem, fiquem sabendo. Mas, precisamente, a mãe dela é minha prima. Mas na família, mãe é prima, filha é prima também. E filhas também são primas, tá? Ou são sobrinhas. Está tudo assim, desse jeito. E nós vamos cantar os parabéns para a Gleise, para que Deus a abençoe, né, no nome do Senhor Jesus. Vamos abençoá-la primeiro? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Você recebe essa bênção, Gleice? Amém? Em nome de Jesus. Então vamos orar neste momento e depois cantar os parabéns. Meu eterno e santo Deus, glórias ao Senhor. Tu és digno, Pai. Nós nos alegramos no momento em que cantamos, no momento em que oramos, no momento em que compartilhamos experiências entre nós mesmos. Nós nos alegramos em Tua presença quando estamos aqui, como agora, ó Deus, nos alegramos em vir à Tua casa, nos alegramos, ó Pai, quando a Tua palavra é lida e quando há explicação, quando há reflexão em torno dela. Nós nos alegramos porque tudo vem do Senhor, e nos alegramos, ó Pai, quando pessoas que fazem parte da nossa comunidade completam mais um ano de vida, pessoas que são abençoadas, recebendo, ó Deus, bênçãos ao longo da vida, pessoas que recebem bênção na sua área, na área estudantil, na área profissional, na família. Nós te louvamos, na vida espiritual, e sei que a Gleise está aqui, ó Deus, para te agradecer por tantas bênçãos que tem recebido ao longo desses anos de vida. Obrigado, Pai, e que ela continue sendo essa pessoa tão perseverante, tão segura, tão pronta a te servir, porque eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém, meu Deus, amém. Obrigado. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém. Viva a Gleise, que Deus abençoe. Louvado seja. Isso aí, os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu quero também fazer menção de que a irmã Tânia passou por um procedimento
sexta-feira, e nós, na verdade, ainda não pudemos visitá-la. Estamos, eu e Edi, nos organizando para que amanhã à tarde possamos estar com ela, com a irmã Nair também, que também esteve internada e que já se encontra em casa. Então, para que Deus abençoe essas pessoas tão preciosas para nós também, né? Para que Deus esteja com elas. Eu quero fazer a leitura do texto que vamos compartilhar com os irmãos no tempo que temos, e peço que os irmãos abram a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, eu tenho a leitura impressa porque me favorece, mas como eu não peguei a versão da minha Bíblia, aliás, falando em Bíblia, a gente tem mania de dizer assim, nós pregadores, pastores, líderes, Deus me deu algo e eu estou passando para os irmãos. Mas tem aqueles momentos que é da nossa experiência de vida, não é isso, pastor? Muito embora Deus no negócio também, lógico. Então, o pastor da igreja, por exemplo, experiência de vida, o que eu quero dizer aqui agora? O pastor vai observando situações, detalhes, viu, seminarista? Que daqui a umas semanas, meses, né, será também consagrado. Aí vai observando se a igreja precisa ajustar essa situação. E uma delas tem me saltado aos olhos nos últimos anos, e mais precisamente nos últimos meses, que não é só na Igreja do Progresso, nas igrejas, nos eventos, que é isso aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso aqui? A Edi fez cara feia para mim. Bíblia. Não é Bíblia, irmãos? Mas eu tenho observado, e não sei se os irmãos concordam, que nós estamos deixando um pouco a Bíblia em casa, não estamos? Entramos nesse processo de celular, enfim, é muito importante, e até pastores às vezes, né, usam. Eu confesso que ainda, eu já não sou ainda desse tempo de fazer a leitura no celular enquanto no púlpito, né? E aí eu gostaria de lançar um desafio, eu vou lançar um desafio para a minha igreja. Não é agora para esse mês, não, esse mês está tranquilo, porque de repente alguém não tem a Bíblia impressa. No mês, a partir do mês de agosto, nós teremos um domingo, e eu vou dizer com antecedência qual será o domingo, um domingo em que o crente vai vir para a igreja trazendo a Bíblia. Não vamos ter, até por causa da leitura aqui, nós não teremos a leitura aqui naquele domingo, não vamos colocar leitura na projeção, então nós vamos voltar ao nosso tempo antigo. Olha como é que Gilmar está rindo lá, hein, Gilmar? Vamos voltar ao nosso tempo, a Bíblia, nós vamos ler. É verdade que hoje nós temos versões diferentes e às vezes prejudica um pouco, mas mesmo assim, vamos falar línguas estranhas aqui, não tem problema não, né? Cada um lendo na versão que tiver, com a critério, harmoniosamente, mas vai ser muito bonito, né? Aquele domingo em que todos estivermos trazendo com a Bíblia, para lermos na nossa Bíblia, ok, irmãos? Então está aí essa colocação, os irmãos já vai se preparando para isso. Agora hoje eu quero fazer a leitura aqui, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, eu lerei desde o verso de número 21, muito embora eu faça destaque dos versos 26 em diante. Verso 21, título: A luz
Jesus também lhes disse: será que alguém traz uma lamparina para que seja colocada debaixo de um cesto ou de uma cama? Por acaso não a coloca num lugar em que ilumine bem? Porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: preste bem atenção no que vocês ouvem, como com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda, lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E aí Jesus conta uma parábola, a parábola da semente. E essa parábola, na verdade, esse trecho aqui é muito pouco explorado, né? Então, observe o que diz o texto. Jesus disse ainda, irmãos, desculpe que o meu óculos está aqui um pouco embaçado. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda de manhã, de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Esse texto, volto a dizer, é um texto até muito pouco explorado em termos de reflexão, mas um texto que tem uma importância tão grande para a nossa vida. E eu vejo nesse texto duas direções importantes, né? Porque é um texto que ele cabe perfeitamente para pensarmos em termos evangelísticos, para pensarmos levando a pessoa a uma reflexão sobre a importância, sobre o poder de Deus, sobre a soberania de Deus, mas também é um texto que nos leva para uma viés diferente desta evangelística, que é a viés de aplicarmos à nossa vida algumas coisas que encontramos aqui, que baseiam ou que trazem base para uma vida fortificada na presença do Senhor. Por isso, ao orar ao Senhor, pedindo orientação daquilo que deveria falar à minha igreja e ao rebanho do Senhor que está sobre os meus cuidados, entendo que Deus clareou a minha mente, colocando alguns detalhes importantes desse texto, e que apliquei primeiro à minha vida, naquele momento em que, em comunhão com o Senhor, eu pude beber desse texto, eu pude viver esse texto, eu pude entrar nas entrelinhas desse texto, e entrando ou vivendo as entrelinhas deste texto, fazer descer sobre a minha vida, sobre a minha alma, sobre o meu coração e sobretudo sobre o meu raciocínio, coisas impressionantes que me levaram a viver alguns dias antes deste domingo, e com certeza me levarão a viver dias após este domingo, dias de refrigério na presença do Senhor. E quero destacar para os irmãos, e agora sim tomando o texto que anotei aqui, em especial apenas o verso 26, acompanhe comigo, e se puder ser projetado, e se for possível a versão que lerei, muito embora lá em cima não passei para os irmãos lá em cima, mas aqui diz: como com o reino de Deus acontece como quando
alguém lança. E eu quero ficar por esta parte aqui, por enquanto, essa primeira expressão, talvez algumas outras versões, mas me chama a atenção a ideia do lançar. E aí, irmãos, coloque em seu coração, anote em seu coração, 3 segmentos que nós temos a partir deste primeiro, neste único verso de número 26. O primeiro segmento é o princípio, o meio e o fim. Você pode repetir comigo? Princípio, meio e fim, vamos lá? E o que percebo aqui é exatamente isso, e aí caminho na direção da aplicação disso à minha vida. Houve um momento em que eu considero como princípio de Deus na minha vida e na sua vida também. Se eu penso em termos biológicos, há aquele momento, alguns instantes atrás, o Pacheco falou aqui, olha, houve um milagre biológico lá na família, no casal do pastor Rafael e a sua esposa. Hoje pela manhã, aqui o irmão Marcos e a Alessandra estavam também glorificando a Deus, e juntos nós estávamos compartilhando a bênção lá dos Estados Unidos, do milagre biológico que Deus concedeu. Então, um princípio: se formos na direção de um entendimento teológico, nós vamos lá para Gênesis, para o início, no início de todas as coisas, e diz exatamente em muitas versões: no princípio criou Deus os céus e a terra, ou seja, princípio. Então na vida tem princípio, tá certo, irmãos? Lembro-me quando eu fui encaminhado a presença de Deus, em um domingo à noite, em uma simples igreja, em um simples templo pequeno, e o simples aqui não na condição pejorativa, mas porque de fato bem humilde, e ali eu iniciei a minha vida com o Senhor Jesus, muito embora ainda visitando a igreja, mas naquele dia eu tomei o início da minha vida, eu abracei o início da minha vida. Há um início para a nossa vida. Houve um tempo em que eu iniciei num trabalho, e todos que trabalham aqui, ou que hoje são aposentados, e que começou um início na vida, o início na vida, na igreja, eu não sei quando, mas muitos chegaram aqui, iniciaram, e quando leio esse texto, esta parte, e lançou, diz Marcos no seu relato, com o reino de Deus, logicamente trazendo a mensagem de Jesus, com o reino de Deus acontece como alguém lança, e o princípio nesse contexto é a ação do Espírito Santo em minha vida, em sua vida. Naquele momento em que o Espírito Santo lança, porque a palavra do Senhor diz que é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então Ele lança sobre nossa vida. É aí que em alguns momentos eu digo para alguns irmãos aqui na igreja: continue orando. Eu estou olhando aqui a irmã Irene, né? E irmã Irene, principalmente nas quartas-feiras eu falo: irmã Irene, por uma situação que ela sabe qual, né? E a Isabela também, e eu disse: ó, vamos continuar orando. E outros irmãos assim, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem o início a agir, a convencer, a tratar na vida daqueles que Deus quer ganhar para si. Mas na vida do crente também tem um início. Talvez seja hoje o seu início. Alguns instantes atrás, eu quero fazer essa aplicação, alguns instantes atrás, eu apontei lá para trás, para a portaria da igreja, e falei do Felipe, falei da Vitória. Eles tiveram início, hoje eles estão tendo início em uma atividade, início ou princípio na nossa vida. Sabe, irmãos, o princípio da oração. Você quer crescer na sua vida espiritual? Diga amém. Se não quer crescer, diga misericórdia. Mas eu sei que todos nós queremos.
Então coloque princípio na sua vida, abrace isso que está sendo colocado aqui, diga: Senhor Deus, hoje eu quero ter um princípio na minha vida, eu quero que renove em minha vida tudo aquilo que eu vivi no passado, eu quero recomeçar a minha vida na Tua presença. E esse recomeçar não é o fato de você estar distante, mas o fato, talvez, quem sabe, da coisa está um pouco turva na sua vida. Então diga: Senhor, eu quero voltar ao princípio. Há um hino que a gente canta, e eu confesso que às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, e tenho que confessar isso aqui, de vê-lo de forma meio que teológica, mas a gente canta, a gente louva, né? Eu quero voltar ao primeiro amor. A gente canta muito esse hino aqui, né? E eu tenho lá as minhas dificuldades, mas eu canto e louvo ao Senhor, e nessa contexto que estou falando, é mais ou menos nessa direção. Eu quero, Senhor, voltar. Eu gosto muito de pensar em uma situação que eu passo muito aí para os irmãos, já ouviram, há situações na vida em que a gente para diante de um paredão à nossa frente, né? E que aí já não o Espírito Santo de Deus, mas que o inimigo lança, esse termo que está aqui nessa versão, não o Espírito Santo de Deus, mas o inimigo lança problemas sobre a nossa vida, e então a ação não pode ser. Falei muitas vezes no passado aqui, o diabo, e me permita fazer essa colocação, o inimigo, ele pode fazer careta para nós, mas se eu estou no princípio da minha vida, diante do Senhor, entendendo a ação do Espírito Santo em minha vida, ele pode fazer careta, mas ele não me amedronta, porque eu tenho Jesus em meu coração, amém? Diga assim: você pode repetir: eu sou de Jesus, aleluia. Exatamente, princípio. Então esta colocação nos leva a isto, e eu coloco entre parênteses, esse princípio, ou lança, e que eu interpreto como princípio, eu coloco, é a ação de Deus em sua vida. Em que área da sua vida você precisa que Deus venha agir para você? Em que área? É na área estudantil? Deus vai te abençoar se você colocar isso em seu coração. Mas uma outra colocação que eu tenho é o meio, e me permita pensar com os irmãos, na sequência do texto diz, a semente, e a semente é o meio, e eu coloco essência, a semente. Então, houve o lançamento de uma semente. Antes desse texto lido, eu não quis ler todo o capítulo, desde o início, mas Jesus vai falando do reino, né? Das sementes. A semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu num lugar pedregoso, a semente que caiu em lugar fértil, né? Deus, em lugar entre os espinhos, Deus vai falando, Jesus, desculpe-me, vai falando da semente. Mas agora, o reino de Deus é apresentado, ou a parábola traz apenas uma semente, e essa semente significando, identificando o reino de Deus. Então, neste segundo ponto, o meio, nesse processo, princípio, meio, e este meio é a essência, porque agora a terra já pode produzir. E observe que o que Jesus diz aqui, ele não fala de um arado preparando a terra, não fala de uma terra preparada. O que Jesus traz nesta parábola é uma junção daquilo que ele fala anterior, quando ele fala das sementes espalhadas, 4 tipos de situações antes, mas agora em uma única semente, na representação do reino de Deus. Ele não menciona a terra, a condição da terra. O que ele diz da terra é que a terra por si só, independente de ser uma terra árida ou não, por si só ela vai produzir. Eu vejo aqui nisso, irmãos, uma situação tão milagrosa nesta palavra de Jesus, em termos de parábola. Eu vejo uma situação milagrosa. O que eu percebo aqui é que Jesus, ele volta para o início de todas as coisas.
Me passa pela mente de que, naquele momento em que Jesus proferia isto, ele pensou no seu poder, na criação de todas as coisas com o Pai e com o Espírito Santo. Então volta para aquilo que Moisés relata em Gênesis, terra árida, terra sem forma, mas ele com o poder para fazer fertilizar aquela semente, não é isto? Então o segundo é o meio. E como a gente percebe o meio? É o que nós estamos fazendo aqui. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos na presença do Senhor. E esta essência nos leva a algo que eu acho muito importante na vida do crente. É a perseverança. O crente tem que ser perseverante. Hoje eu ouvi de alguém, diz assim, pastor, eu admiro, e não é por vaidade, mas diz, pastor, eu o admiro hoje, ou durante a semana, ou no horário do café, é a perseverança da vida. E até na vida a gente tem que ter perseverança. Às vezes coisas pequenas, tem gente que se prostra tão rapidamente, até fisicamente, né? Nós temos que ter perseverança, porque às vezes por alguma coisinha a gente se prostra, e Deus fica tão distante, quando na verdade Deus está perto de nós, né? Lá em Apocalipse 3, isso foi citado domingo passado aqui, né? Quando diz, eis que estou à porta, Apocalipse 3, 20 ou 22, eis que estou à porta e bato. Ele está perto de nós, então nessa essência, este meio, ele precisa ser tido ou visto por nós como perseverança em nossa vida. O crente não pode se prostrar diante de situações, entende isso? A nossa glória, ela está garantida, mas eu não posso, em momento algum, viver prostrado. Há um hino que às vezes eu ameaço cantá-lo às quartas-feiras, diz, a luta vem e passa, não desanime não. Quem tem a Jesus Cristo, já tem a salvação. Sabe, então, a segunda colocação que quero que você pense comigo é exatamente esta, a semente, a essência plantada na terra. Mas o verso continua dizendo e diz, na terra, e a outra colocação, a terceira é na terra, o ambiente, o local. Como está seu coração? Alguém diz, um ditado, enfim, diz que o coração do homem é terra que ninguém conhece, ninguém habita, coisa mais ou menos assim. É terra estranha, né? Mas olha, Deus conhece o nosso coração, amém? Deus conhece a minha vida, a sua vida, você crê nisso? E aqui diz que a semente foi lançada. Eu não quero retomar o testemunho meu mesmo, mas eu quero que você pense. Quando foi que a semente de Deus foi lançada em sua vida? Pense comigo aqui agora, quando foi? Naquele dia, não sei se aqui, não sei se em outra igreja, se nesse estado, em outro estado, se no Brasil ou outro Brasil, se fora da igreja ou dentro de um templo, não sei, mas houve um momento em que a semente de Deus, não sei se foi um momento árido em sua vida, ou num momento de muito regozijo na sua vida, não sei, e neste momento não quero saber, mas sei que Deus lançou através do Espírito Santo dele, via uma mensagem, via um testemunho, via a palavra de alguém, Deus lançou em sua vida a semente da vida. E você precisa, nesse terceiro estágio que temos aqui, que é o fim, você precisa viver isso. Você teve um princípio, você vive uma essência, mas você tem um fim garantido e viverá esse fim em Cristo Jesus, e digo fim, enquanto essa vida terrena, essa vida horizontal, para viver a vida vertical em Cristo Jesus. Você recebe isso? Aí esse texto, o verso diz na terra, e diz, ele dorme, se levanta de noite e de dia, e a semente brota e cresce, mesmo sem que ele saiba como. É fato. Né? Porque depois Jesus vai falar dos mistérios, né?
São coisas misteriosas aqui. O reino de Deus é os mistérios, as colocações desse mistério de Deus. O que é o mistério de Deus nesse contexto que temos aqui? O mistério de Deus é o amor dele sobre mim, né? Está aí na nossa campanha de missões. É o amor de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. O Deus amoroso que nos abençoa. O mistério de Deus é a esperança de Deus derramada sobre nós, sabe? Porque se o crente, dentro desse processo de princípio, essência e fim da sua vida em Cristo Jesus, se ele não é perceptível a esperança que Deus deposita em sua vida, nada acontece. Você vai patinar ao longo da sua vida, e no dia em que Jesus voltar, parafrasear, ou pelo menos aproveitando o que foi dito domingo passado, você vai viver na porta da arca, apenas como símbolo ou como expressão figurativa daquilo que quero passar para os irmãos. Você vai chegar na porta, mas não vai gozar dos privilégios que o reino de Deus proporciona, por faltar esperança. E aí aplico a sua vida neste momento. Como está a sua esperança em Deus? Sua esperança é mais ou menos do tamanho do Brasil? É grande, mas não é suficiente. A nossa esperança tem que ultrapassar. A nossa esperança tem que estar na glória de Deus para sempre. E esse verso me leva a isso. Aí, porque depois o verso continua, porque eu quero entrar numa outra parte antes de encerrar. No final desse texto diz: a terra por si mesma não produz o fruto, primeiro a planta, diz ele, depois o pendão e por fim, e a expressão na versão, o grão cheio na espiga. Não é um grão murcho, mas o grão cheio na espiga. E aí, quando isso está pronto, nesse sentido bem dentro de uma parábola, diz assim: vem a foice, corta, e agora ele está pronto para as utilidades, para o aproveito, depois de tudo aquilo. Isso me leva a pensar no dia em que Jesus voltar. E esta foice que eu percebo aqui, sabe, se posso fazer a aplicação com a volta de Jesus, é quando Jesus me ver, e com certeza vocês também juntamente comigo, e Jesus falar assim: bem-vindo, bendito do meu Pai. Ou seja, está cortadas as relações, ou todo a dor da vida física, e agora você está sendo colhido, sabe, uma espiga cheia, é um grão cheio. Jesus diz: eu sou a videira, e aqui eu aplicaria, aqui, ele é essa espiga cheia de grãos cheios. Eu, você, recebendo de Deus, sendo desligados de uma vida, talvez de muito sofrimento e dor, porque a vida em si só é dor, não é isso, irmãos? Mas Jesus diz assim: no mundo vocês terão dor, vocês terão sofrimento, mas perseverem, porque eu venci o mundo. Então nós seremos cortados, esse corpo será desfeito e receberemos o corpo glorioso na presença do Senhor. Aliás, o Paulo Pacheco, na ministração, disse: glória a Deus, Jesus agora com o corpo transformado, e nós viveremos isso. E aí, irmãos, para concluir, o reino de Deus é uma expressão, portanto, uma expressão de verdade. Quando eu falo de princípio, meio e fim, porque a palavra de Deus é verdade. Nós vivemos um tempo, e eu tenho que deixar isso muito claro para a minha igreja, em que a emoção começa a tomar lugar, naquele lugar que era do Espírito Santo agindo, sabe? Os cultos, os nossos cultos, e coloco nosso, incluindo as igrejas por aí afora, estão muito mais pautados naquilo que agrada o ego das pessoas do que
a palavra de Deus aberta e atuando na alma, sendo aquilo que ela mesma diz para nós, uma espada de 2 gumes, que entra até a divisa, né? Então, quando penso no princípio, no meio e no fim, é nessa constância, eu não viver apenas as coisas rasas de uma vida cristã, mas eu ser alguém completamente dominado, controlado, tomado pelo Espírito Santo. Eu tenho percebido algumas situações hoje, com esta abertura de tantas religiões aí, eu não quero mencionar nomes aqui, mas a gente vê aí agora em muitos lugares, algumas religiões, e o espiritismo, né, na verdade, em alguns lugares aí, e as pessoas estão afluindo para esses lugares com uma sede tão grande de alguma coisa que eu não sei de que forma tudo acontece ali, e nossas igrejas, as pessoas estão se encolhendo, estão vivendo apenas aqueles momentos básicos que consideram ser suficiente, quando na verdade, ao abrir a palavra do Senhor, nós entendendo que é muito mais do que isso, esse ser cortado desta vida, quando Jesus voltar e recebermos a coroa de glória, significa perseverança na presença do Senhor. Então, primeiro, o reino de Deus é uma expressão de verdade. E a verdade é fanal para a nossa eternidade. Se o reino de Deus é expressão de verdade, a verdade é o fanal, é a luz, é o farol que ilumina a minha eternidade. E é pela verdade da palavra de Deus, até porque a filosofia, por exemplo, diz que a verdade é muito relativa, e nós estamos entrando por esse caminho, né? Eu terminei recente um trabalho de faculdade, e nesse trabalho eu levanto lá em Miqueias exatamente algumas coisas nesse sentido, quando Miqueias se levanta para pregar contra a opressão do seu povo, né? E ele nos dá o entendimento de que naquela época a liderança daquele povo, daquela nação ou daquelas nações circunvizinhas ali, tinha mais ou menos esse entendimento de que a verdade fosse alguma coisa muito relativa, o olhar para Deus, alguma coisa muito relativa. Eu posso olhar para Deus e ter dele a bênção, mas ao mesmo tempo eu posso não ter essa bênção, e aí o crente fica num vai e vem, numa gangorra tremenda. Mas estou aqui nesta manhã, nesta noite, tomando que o reino de Deus é expressão de verdade, ele não é meio termo. E essa expressão de verdade, ela é eternidade, é o fanal para a nossa eternidade. E este fanal para a nossa eternidade e essa nossa eternidade é a recompensa da alma que se alinha à verdade. Eu faço um círculo aqui, ou se você quiser um triângulo, não importa. A verdade nesse princípio, a eternidade nessa percepção de essência, de meio, e por fim nós recebemos a alma, desculpe-me, eu inverti, a verdade, e por fim nós recebemos esse fanal, que é a luz que me leva à eternidade, e por fim recebemos a eternidade, esse tripé que nós construímos e que me dá a percepção de que é Deus, esse reino de Deus, ele está próximo de mim, ele está em mim, ele me abençoa e ele me dá condições de viver a vida eterna. Que Deus nos abençoe. Amém, amém. Eu quero orar, mas convido que você se ponha em